coisa tá ficando feia em Egghead e o bando do Chapéu de Palha tá cada vez mais perdendo as chances de vitória deles. Mas pode ser que finalmente, depois de todos esses capítulos, o bando do Barba Negra tenha chegado lá. E agora, será que o bando do Luffy vai ficar de fora do resto da batalha ou será que eles vão se aliar com o Barba Negra? Fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 1105 de One Piece. Bora pro vídeo. Bora lá, e o capítulo já começa com os marinheiros evacuando a ilha de Egghead porque o bombardeio do Buster Call tá prestes a começar. Mas quando Saturno e o Kizaru são chamados para voltar pros navios, o Gorosei fala que eles vão continuar ali e que eles podem iniciar o bombardeio assim que estiver pronto. E vendo essa situação, o Vegapunk fica incomodado e pergunta se não seria o suficiente apenas matar ele, e reclama dizendo que as pesquisas mais avançadas de todas as áreas científicas estão em Egghead, e isso vai atrasar o mundo inteiro em 100 anos se o Buster Call destruir isso tudo. Ele até tenta pedir ajuda pro Kizaru, mas o Kizaru olha pro lado mostrando que ele realmente vai ignorar os desejos dele e os seus sentimentos e simplesmente obedecer às ordens. Enquanto o Gorosei fala que o Vegapunk ainda deve estar escondendo alguma coisa e que talvez isso seja incômodo pro governo mundial, e que o progresso do mundo não é necessário, mostrando que na visão dele não importa se o mundo vai continuar congelado por séculos sem evoluir, sem sair do lugar, sem melhorar. O que importa é apenas que os desejos do governo mundial sejam atendidos. Então ele também comenta com o Vegapunk que um navio havia deixado ele ontem e ele ordenou que ele fosse caçado, e disse que era natural assumir que poderia haver alguém que soubesse algo sobre o século perdido, e para garantir que não houvesse nenhum sobrevivente, ele mandou que aquele navio fosse caçado. O Vegapunk se irrita com isso e fala que aquelas pessoas não tinham culpa nenhuma, mas o Saturno fala que o responsável é o próprio Vegapunk, porque assim como o Ohara, ele não conseguiu resistir ao desejo de investigar e cavou a cova de todas aquelas pessoas por tentar desenterrar o passado. Então a gente vê que os marinheiros já estão completando o processo de evacuação, mas que os pacifistas vão ficar na ilha. Enquanto isso, o grupo do Frank, da Bonnie, do Kuma e da Atlas correm para tentar fugir pelo foguete a vácuo, enquanto Sandy vai ficar para tentar salvar o Vegapunk. Ele entra em contato com a Nami e ela fala que eles já estão na porta dos fundos. E a gente descobre que todo o bando perdeu o Luffy de vista e que o Zoro ainda estava lutando contra o Rob Lucci. Eles mandaram um Jinbei lá para buscar ele porque o Zoro sempre se perde. Inclusive nos últimos meses tiveram muitas teorias sobre alguma coisa ter acontecido com a Robin porque ela estava sumida e tal, mas aqui a gente vê que na verdade ela só estava sendo cuidada pelo Chopper. Inclusive a Nami comenta que a Lilith não caiu na parte de baixo da ilha como o Luffy e os outros, porque quando ela, o Luffy, o Frank e a Bonnie estavam tentando mover o Sunny pelo Vega Force 1 e eles foram atacados pelo Kizaru, o Brook apareceu para ajudar ela. Mas então a Nami fala pro Sanji que tem um problema, é que eles não podem mais usar o plano de fuga para serem levados da porta dos fundos até a costa pela Vega Force 1 porque ele foi destruído pelo Kizaru. E a gente vê que eles usaram a habilidade do Brook para congelar as nuvens do céu e assim conseguir levar o Sunny deslizando por lá até a porta dos fundos, só que o Brook não sabe como fazer parar. Então os marinheiros falam que a barreira ao redor de Lab Phase ainda tá de pé e que eles têm que destruir ela e mandam começar o bombardeio. E a gente vê que os pacifistas que ficaram na ilha também estão ajudando com isso, destruindo o lugar com seus lasers. Enquanto o Vegapunk principal tá se lamentando, a gente vê o grupo que tá com a Atlas tentando fugir pelo foguete a vácuo. Mas então o Kizaru usa sua velocidade para se transportar até lá, e então usa sua habilidade Ama no Murakun para criar uma lâmina de luz e cortar o foguete a vácuo e assim derrubando eles. Quando o Sanji vê isso, ele logo corre na direção para tentar salvar eles, mas o Saturno dá ordem para os pacifistas atirarem os lasers na Bonnie e no Kuma. Enquanto isso, na sua mente, o Gorosei Saturn reflete sobre como isso é fascinante. Fala que o Kuma jogou fora a vida dele para que a filha dele sobrevivesse e agora a vida dela vai acabar pelas mãos dos clones do Kuma. E ele descreve isso como um destino adequado para um inseto, o cúmulo da estupidez. E o Vegapunk observa isso aterrorizado, pensando que quando ele soube que a Bonnie se tornou um pirata, ele não pôde deixar de pensar no pior cenário possível, e que um pacifista não hesitaria em atirar nela se isso fosse uma ordem da marinha, e que eles podem se parecer com o pai dela, mas eles não sabem nem se importam se ela é filha do progenitor deles. Então, em uma cena meio polêmica e estranha, a gente vê o Luffy sendo capturado pelos marinheiros porque ele ficou cheio demais depois de comer muito e ele não tá conseguindo se mexer, e aí estão tentando prender ele, mas já eu comento sobre isso aqui. Então nós mudamos de cena e vemos uma cena no meio do oceano, onde alguns navios da marinha foram afundados e tem um marinheiro dizendo que eles fracassaram em neutralizar o navio de fuga e que eles devem contatar o Kizaru, e que eles estão indo pra Egghead. E falando um pouco sobre as possibilidades de quem podem ser esses eles, eu queria dizer que primeiro é bem improvável que seja o exército revolucionário, porque a gente tem que considerar que o Kuma tava na ilha Momoiro com o exército revolucionário, ele usou a habilidade dele pra fugir, apareceu em Mary Joyce, usou a habilidade dele de novo e chegou em Egghead. E em Mary Joyce o Kuma não fez muita coisa, ele chegou lá, lutou um pouco, enfrentou o Akainu, mas logo ele fugiu, ele não levou muito tempo. Sendo assim, para ser o exército revolucionário, eles teriam que se movimentar quase tão rápido quanto o Kuma faz com a habilidade da sua fruta, o que é meio complicado. Eu também vi algumas pessoas falando que poderia ser a grande frota do Chapéu de Palha para salvar o bando do Luffy, porém eu acho difícil também, porque eles não teriam tempo para se organizar e irem todos para lá. Tudo sobre esse incidente de Egghead aconteceu muito rápido, as informações são muito recentes e a maior parte deles
está em ilhas distantes, então eles não conseguiriam chegar de um dia pro outro. E a gente sabe que alguns capítulos atrás tinha um navio do bando do Barba Negra chegando lá, então eu acredito que vai ser no mínimo uma parte do bando do Teach. Talvez ele mesmo não esteja lá, mas no mínimo uma parte dele vai estar. Uma parte do bando dele, no caso. E sobre aquela cena do Luffy sendo pego pelos marinheiros. Honestamente, eu amo o Luffy, mas eu achei essa cena ridícula. O Luffy agora é um imperador, e desde o final do pré-time skip, o Luffy estava se tocando que ele não podia levar as coisas completamente na palhaçada, e que contra oponentes poderosos, se ele vacilasse, os amigos dele iam morrer. Não muitos capítulos atrás, quando ele estava brigando com o Kizaru, ele perdeu o foco por um instante e o Kizaru estava lá, perto da Nami, do Sop, literalmente com o Sop na sua mão, então poderia muito bem ter matado ele ali mesmo. Eu entendo que o Luffy estava cansado por causa da quinta marcha e ele precisava se alimentar para se recuperar. Agora, chegar num ponto que ele comeu tanto, que ele ficou desse jeito, e ele mesmo fala que ele tá tão cheio que ele nem consegue se mexer, e ele não conseguia ajudar no meio dessa situação, e eu não sei se é mais ridículo o fato dele ter ficado assim e ter sido pego aparentemente por esses marinheiros merdinhas, ou o fato de que o bando dele tá em perigo. Por exemplo, o Frank tá ali no ar, sendo mirado por vários pacifistas e o Kizaru, e o Sanji tá lá tentando enfrentar o Almirante e o Gorosei Saturno, e o Luffy tá ali gordo, se empanturrou e agora tá sendo pego por uns marinheiros merdinhos porque ele não consegue se mexer. Eu espero muito, mas muito mesmo, que no próximo capítulo a gente veja que de alguma forma naquele momento o Luffy secou instantaneamente, ficou em forma, enfrentou aqueles marinheiros, acabou com eles e aí já tava indo lá para ajudar os amigos dele, ou algo do gênero. Porque senão, honestamente, essa cena vai ter sido muita sacanagem com o desenvolvimento do personagem do Luffy. Mas enfim, eu acredito que aquele navio é do bando do Barba Negra. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai rolar nos próximos capítulos e também como que você acha que vai ser o final do incidente agora na ilha de Egghead. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.